Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui e aprender junto com todos vocês. A nossa vida é um aprendizado. Às vezes chegamos numa determinada idade e você fala, já estudei tudo que tinha que estudar. Aí você de repente aprende uma lição de um neto, uma criança, que vem e mostra que a gente está errado. E que a gente não sabia tudo e que não sabe tudo e que nunca, por enquanto estiver no mundo de expiação e prova, não vamos saber tudo. Somente quando formos espíritos elevados, espíritos superiores, saberemos de todas as coisas. Até então, reencarnação após reencarnação, a vida é um aprendizado. E hoje não é diferente. Vamos aprender. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Interessante saber que esses trabalhadores da última hora somos nós. Somos nós. Os primeiros trabalhadores da primeira hora foram Moisés, os profetas. Os trabalhadores da segunda hora foram aqueles que se sacrificaram, que deram a vida em prol de abraçar e seguir Jesus, incluindo nestes os apóstolos. E nós, de uma maneira geral, somos os trabalhadores da última hora. Então esse capítulo mostra que um pai, um trabalhador pai, saiu à procura de trabalhadores. E no livro do Evangelho mostra que eles saíram, o Senhor, o pai de família, saiu de madrugada e chamou e convidou os primeiros trabalhadores. Depois ele saiu na terceira hora, na sexta hora, na nona hora e assim sucessivamente, convidando os trabalhadores. Até que chegou a nós. Nós estávamos na praça, perdidos, sem saber o que fazer, sem orientação nenhuma. E este pai de família chega até nós e fala, por que você está ocioso aí? Por que você está sem fazer nada? Por que você não está trabalhando? E aí nós então respondemos a esse pai, ora, eu não tenho trabalho, eu não sei de nada, eu não tive oportunidade. Então esse pai de família fala, venha e vamos comigo até a vinha, exercer um trabalho, e eu te darei 1 denário por este trabalho. Então neste trabalho, na vinha, uns começaram de madrugada, e vários outros em horários diferentes. Lembrando que estes, o Evangelho fala bem claro, que estes são os espíritas, tá? E os espíritas, vamos descrever numa linguagem aqui, não sei se vocês vão concordar, mas são puros, né? Os espíritas são puros. Os espíritas não olham para a vida dos outros, não. Os espíritas não condenam ninguém, Os espíritas não falam mal de ninguém, jamais. Os espíritas cuidam da sua própria vida. O espírita analisa bem e pensa bem antes de falar. Não é assim? Nós somos assim, gente? É o que queríamos ser, né? Quase perfeitos. Mas não somos. Mas existem as orientações que a lição de um espírita deve sempre querer isso, buscar isso. Ele tem que querer
colocar o outro em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que aprimorar você mesmo, o seu intelectual, o seu espiritual. Ele tem que concentrar as energias em você, em si próprio, para poder entender o que essa parábola quer dizer para nós. O espírita, ele não foge às suas responsabilidades de aprender, de estudar e de evoluir. Então, nós temos aqui nessa parábola 3 elementos. Podemos dizer que é a vinha, o pai e a família. Quem é a vinha? Quem é o pai? E quem é a família? Um pai de família. Saiu para buscar trabalhadores para a vinha. Quem é o pai? Quem é a vinha? E quem é a família? Então dizemos que o pai de família é Deus. Deus é o pai. A vinha é o seu trabalho, o seu esforço de aprender e de agradar a Deus. E a família é as leis de Deus. E aí eu pergunto para vocês, lição dos Espíritos, questão do Livro dos Espíritos, questão 621, pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Ninguém sabe, né? Na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência desde o momento que a gente está no útero da nossa mãe. Então, se ela está escrito na nossa consciência, o que falta então para eu conhecer e entender essas leis? A lição 619 do Livro dos Espíritos pergunta assim: Deus facultou-nos meios de conhecer suas leis? O que vocês acham? Sim, Deus faculta a nós a oportunidade de conhecer as suas leis todos os instantes das nossas vidas. Nós temos palestras, estudos, seminários, livros, revistas, mensagens que recebemos na porta do centro quando entramos. São os mecanismos dispostos a nós para o nosso aprendizado. Então, basta ter conhecimento. Basta sermos intelectuais, doutores das leis divinas, mestres, teólogos. Basta aprender e está tudo certo. Tá? Não tá. Quando você chegar em casa hoje, pega a Bíblia, abre lá no livro de João, capítulo 8 e o versículo 23. Lá diz assim: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento nos revela a verdade e a verdade nos liberta. E aí nós temos que ter a necessidade de entender 3 estágios nesse momento. Primeiro, nós temos que conhecer a verdade. Conhecer a verdade é entender o porquê que Deus criou as leis, por que Deus nos criou, por que estamos aqui, por que da reencarnação. Então, com o estudo, nós vamos respondendo os porquês da nossa vida. Depois, nós temos que sentir, entender todo esse mecanismo. E quando eu sinto
a criação de Deus, eu sinto as leis de Deus e a mão de Deus em tudo o que está em minha volta, eu sou motivada ao terceiro estágio, que é vivenciar o que eu estou aprendendo. Então, aprender, entender, sentir e viver. Essas são as etapas do conhecimento. Quando Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus está dando dicas de que a sua liberdade, a sua felicidade, não depende de ninguém. Depende de você próprio. De você buscar a cada passo aproximar-se de Deus. E nós, na nossa insignificância, a gente costuma colocar a culpa nos outros. Cheguei atrasada na reunião hoje. Meu marido me atrapalha, meu marido não consigo fazer nada pontualmente porque o marido me atrasa. Eu não preparei o estudo de hoje. As crianças não deu tempo. Não fui na reunião. Meu trabalho me impediu de ir na reunião. Ou eu tinha uma festa para ir, um aniversário para ir, enfim. Eu errei, eu erro. Mas olha, é que as pessoas não facilitam para mim também. Maria de Fátima não facilita para mim. Nadinha. Eu erro por culpa dela. Não é assim, gente? Nosso dia a dia não é assim? A gente justifica o erro da gente a cada momento? A cada instante eu olho para mim e falo, eu estou bem, eu sou correta, eu sou perfeita, mas a culpa é de vocês que me atrapalham. É assim no nosso dia a dia. Se a gente não estiver atento, observando isso, a gente faz isso inconscientemente, mecanicamente. A gente erra e justifica o erro da gente. É quando a gente falta o serviço e o patrão pergunta, o que aconteceu? Porque você não veio trabalhar? Ela estava com uma dor de cabeça. A culpa era da dor de cabeça, porque eu não fui trabalhar. Não tem dipirona, né? Não existe dipirona para analgésico. Então é isso, nós criamos desculpas no nosso dia a dia, na nossa vontade. O reino do céu é semelhante a um pai de família que vai até a praça e busca os trabalhadores para o seu trabalho. Sair de madrugada. O que significa os estágios dessa parábola? Saiu de madrugada, depois na 3ª hora, na 9ª hora, na meio-dia, às 15 horas, às 18 horas. O que significa isso? Já pararam para pensar? Porque até então eu não sabia disso, eu fui aprender isso com o estudo de hoje. Eu estudando, eu fui entender o que significa esse período, 1ª hora, 2ª hora, 3ª hora, e por que foi de madrugada. Bom, de madrugada, quando o pai sai de madrugada, ele encontra quem? Os espíritos simples e ignorantes. Não é assim que fomos criados? Deus criou algum sábio? Deus criou alguém intelectual? Alguém sabendo de tudo? Não. Quem está hoje num grau de intelectual alto é porque ele se esforçou. É porque ele lutou para chegar até ali e passou altos e baixos para conseguir chegar naquele degrau. Então, Deus não criou ninguém sábio. Deus criou nós todos simples e ignorantes. Mas nos facultou o ensino, o estudo, nos facultou a oportunidade de crescer, de amadurecer e de se evoluir. E cá estamos, século 20, 18 horas, todos nós sendo convidados para ir para a vinha do Mestre Jesus. Então, esses horários significa estágios diferentes de você, de todos, estágios diferentes em nós,
ora primitivos, ora às 9 horas da manhã, ora ao meio-dia. Agora então, às 18. Faltando pouquinho para encerrar o dia de trabalho. Então, essas horas que o pai sai para convidar os trabalhadores, são cada momento da nossa vida, aquele despertar da nossa consciência, aquele tipo, opa, fui convidado. É assim que funcionou, a exemplo de Jesus, essa parábola. Então nós devemos entender que esse é o significado das horas. E aí nessa parábola tem um mordomo, um gerente de obras do pai. O pai é o dono da vinha. E ele, o que ele fala para o mordomo? Vai lá, chama todo mundo para receber o seu denário. O denário era o valor pago por um dia de trabalho. Foi combinado pelo dono da vinha. E esse um denário, quem foi colhido de madrugada lá para trabalhar, ia receber um denário. E quem foi convidado às 18 horas também receberia um denário. E assim se fez. O mordomo recolheu todos para receber o seu denário. Quem é o mordomo nessa parábola? Alguém sabe? Levanta a mão. O mordomo é a nossa consciência. Então Deus falou para você, use a tua consciência agora e venha receber o seu salário, o seu denário. Trazendo para nós refletirmos ainda melhor, existiu aqueles que murmurou, aqueles que começou logo cedo na vinha, trabalhando, ficou por último, porque o dono da vinha queria pagar primeiro os que entrou por último. E os que entrou primeiro na vinha para trabalhar foi ficando para depois, para receber o seu salário. E quando chegou na vez deles, eles começaram a reclamar e dizer para o dono da vinha, mas o senhor acha que é justo? Eu estou desde as 6 da manhã trabalhando, no sol, na fadiga do dia, e aí vem eles, agora trabalham 1 hora, 2 horas e recebem o mesmo denário que eu. É justo? Quem é esses? Transcrito na parábola, são os resmungadores, aqueles que nunca estão satisfeitos com nada. Aqueles que reclamam de tudo. Reclama do dia do estudo, reclama do horário do estudo, reclama porque tocou aquela música, reclama porque está estudando aquele livro, reclama de quem está dando o estudo, reclama porque o horário da sopa tem que ser tal hora e não depois, porque isso, porque daquilo, ele reclama e ele acha motivo para questionar e resmungar o tempo todo. E na descrição dessa parábola, quem age assim, traz para si um amargor, um azedume individual, interno, e que ele começa a soltar esse amargo da vida em torno de quem está em sua volta. De que forma? Criticando, brigando, provocando. Esse é os resmungadores, transcrito nesta parábola. Então, o significado do denário. Denário é a felicidade. É a felicidade plena que nós teremos, que nós, trabalhadores da vinha, vamos receber. E eu pergunto, todos nós temos direito a esse denário? Sim. Todos nós podemos usufruir desse denário? Ainda não. Ainda não executamos o trabalho na sua plenitude. Ainda estamos deixando a desejar o nosso trabalho. Ainda os trabalhadores da vinha precisam se dedicar e se esforçar cada vez mais. Porque o denário significa felicidade, retorno do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação
de melhorar a si mesmo, de cuidar de você mesmo. Porque o resmungadores aqui, ele cuida da vida do outro e não da vida própria. Ele aponta o dedo para o outro e nunca para si próprio. Então é fácil eu questionar o dono da vinha e dizer: por que eles não tomaram sol, não passaram necessidade, não tiveram a fadiga do trabalho cansativo, recebem um denário, e nós que trabalhamos o dia todo vamos receber o mesmo denário? Ora, se o denário é a felicidade resultado do seu trabalho, é intransferível, é único, então é um denário. Não importa que horas você foi convidado para o trabalho, importa é que você fez e está fazendo o seu trabalho para receber o seu denário. Então, quando Jesus chegou a esclarecer esse fato dessa parábola, ele disse que a pessoa que resmunga, ela se sente escrava, ela se sente mal, ela se sente cansada, ela se sente exausta. E aí ela extirpa, ela solta, ela mostra esse descontentamento e começa então a resmungar. Esse trabalho, esse convite, significa o quê? Em termos bem claros para nós. Ora, quando você é convidado a um trabalho secular, existe um contrato que você assina. Neste contrato reza horários e dias estabelecidos para você executar o seu trabalho. Onde está o nosso contrato? Ele existe? Sim, ele existe no plano espiritual. No plano espiritual temos um contrato assinado, intransferível. Ninguém pode me substituir neste trabalho. Este trabalho eu sou a única capaz de fazer. Porque o meu denário é o resultado da minha transformação moral. É o resultado da minha mudança de pensar e de agir e de falar. Quando eu me transformar por completo, que eu fizer todas as mudanças necessárias, regido pelas 3 principais leis de Deus, que é justiça, amor e caridade. Regido por essas 3 leis, a justiça, amor e caridade. Quando eu fizer essa transformação em mim, eu vou receber com justiça, com louvor, esse meu denário, de forma intransferível. Posso ajudar alguém? Posso doar o meu denário para alguém? Posso receber um denário de alguém? Não. É intransferível. Posso ajudar alguém a conseguir o seu denário? Posso. É o dever nosso. Quando eu perceber que o meu irmão precisa de ajuda para concluir o seu trabalho, entra nós, dando uma força, um apoio moral, uma sugestão. Mas não cabe a nós criticarmos esse irmão. Não nos cabe isso. Então, se o denário é a felicidade, ela é única, é sua e você não pode transferir ela para ninguém. E o mordomo, quando ele chega a te chamar, quando o mordomo chega e fala, está na hora de você agir, o mordomo, lembrando, é a sua consciência. Então, quando ele chegar em você e falar, vamos, vai. Vai. E a sua consciência, ela pode estar dizendo a nós todos os momentos da nossa vida, onde erramos e onde precisamos mudar. Com a ajuda do quê? Dos estudos. Porque se a lei está escrita em nossa consciência, o estudo vem esclarecer essas leis, dar o entendimento do porquê das leis de Deus.
Então, após refletirmos sobre a nossa conduta, sobre a nossa consciência, sobre a nossa postura como trabalhadores da vinha, temos que fazer jus a esse denário. Temos que nos esforçar para isso. E aí, Jesus, na parábola, quando ele fala para o resmungador, toma o que é teu e retira-se daqui, porque ele estava resmungando, porque não era justo o que o dono da vinha estava fazendo. E Jesus fala assim, toma o seu denário e retira-se. Ele quis dizer o quê? Vá para dentro de você, examina você, olhe para você, saia da aba do outro, deixe o outro seguir e vá em busca do seu denário. E depois, quando ele disse que é lícito eu fazer o que quiser com o que é meu? Fui injusto contigo por te pagar um denário e pagar um denário para o outro? E ele fala, por que eu estaria sendo injusto? Né? Então, as leis de Deus, elas é proporcional, distribuída para todos nós. Há uma igualdade. Então, quando ele fala, não há justiça no que eu faço, porque eu consigo ser justo, porque a felicidade vai da qualidade do seu trabalho e não da quantidade do seu trabalho. É legal fazermos bastante, ajudar em todos os sentidos, é muito bom. Mas quando você faz pouco, mas faz com qualidade, faz com amor, com justiça e com caridade, aí sim esse trabalho surte um resultado ainda maior. Então, aí ele conclui, ele continua falando, né? Sou injusto ou é teu olho que é mau? Ou é teu olho que está vendo maldade nisso aí? Então, quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, você também era simples e ignorante, você teve a oportunidade de evoluir, o outro também tem que ter. Você tem o seu livre-arbítrio, o outro também tem que ter. O único cuidado em comum que nós temos que ter é o seguinte, o que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio? Como eu estou usando a minha liberdade de ir e vir, de pensar, de fazer, de falar, de buscar, de agir? O que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio? Como eu estou usando o meu livre-arbítrio? E depois Jesus conclui, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E isso busca que cada um de nós devemos, independente da hora que fomos chamados, ir à luta. Sabemos muito bem que os primeiros chamados não estão aqui junto, nesse plano. Os primeiros chamados já encontram-se com parte do seu denário em mão e outros com o seu denário pleno na mão. Muitos que lá no passado sacrificaram a sua vida em nome de Jesus, que sacrificaram a sua vida em nome de levar o conhecimento do Mestre aos demais, estes, parte deles, quase a maioria, já receberam o seu denário e muitos outros estão próximos de chegar, como os da 3ª hora, da 9ª hora e assim por diante. Então, rogamos ao Mestre Jesus que olhe por nós, que abençoe o nosso trabalho na vinha, que nós possamos adubar essa vinha, que possamos fazer com que ela produza frutos e que estes frutos venham para alimentar as nossas almas. Que essa vinha se fortaleça cada vez mais, que ela cresça em abundância nas nossas vidas. E que o dono dessa vinha, o nosso Pai Celestial, o Deus Altíssimo, possa estar olhando por todos nós, nos guiando e nos direcionando. Eu quero concluir essa palestra com o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aqui no Missão do Espírita. Bom, então temos uma missão, né?
É o trabalho da vinha. A nossa missão, qual é? Olha só, o capítulo 20 e o parágrafo 4 diz assim: preguem, ensinem a lei da reencarnação e o progresso que o Espírito consegue através dela, conforme tenham cumprido bem ou mal a sua missão e suportando suas provas terrenas. Então aqui, vai lá, fala para o teu amigo, para o teu irmão, para a tua família, para o teu parente, para o teu colega, fala da reencarnação. Ela é a oportunidade que temos para evoluir. Então nós temos que divulgar, nós temos que pregar isso. Nós temos que falar da evolução. E não podemos ter medo, nem vergonha. E ele continua aqui, ó. Vós, espíritas, eleitos de Deus, olha a responsabilidade. Vós, espíritas, eleitos de Deus. Ele diz aqui: vão e pregue a palavra divina. É chegada a hora de sacrificar os maus hábitos, de trabalhar e acabar com as ocupações fúteis. Olha só isso, acabar com as ocupações fúteis em favor da divulgação espírita. Vão, preguem. Os espíritos superiores estão com vocês, como língua de fogo sobre cada um de nós. Como podemos então parar com o nosso afazer fútil? Às vezes é o tempo que nós perdemos no Facebook, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, que não, às vezes não traz nada de produtivo para nós. Discussão no grupo da família. Não nos evolui em nada, pelo contrário, baixa a nossa vibração. É isso, quando fala aqui, ó, troque os afazeres fúteis e preguem a reencarnação. Jesus está dizendo, use as oportunidades que você tem, não deixa de se perceber. Está sozinho? Leia. Está com alguém? Comente o que você leu. Pratique a caridade. Pratique a justiça, pratique o amor. Assim, a gente encerra essa palestra dizendo que, na maioria das vezes, somos cobrados através dos nossos estudos. Hoje, por exemplo, fui cobrada diante deste estudo. Quando a gente abre um livro, principalmente o Evangelho, que ele é bem esclarecedor, ele é bem fácil de se entender. Quando você abre esse Evangelho sagrado e começa a ler e entender e sentir, você é motivado a se libertar. Por isso, a verdade vos libertará. Siga em frente, trabalhando na vinha, respeitando o dono da vinha, respeitando as leis de Deus, a Deus e ao seu mordomo, que é a sua consciência. O mordomo te fala quando você está agindo e quando você está deixando a desejar. Aproveite todas as oportunidades que você tem. Não deixe passar nenhum instante da sua vida em branco. A vida passa muito rápido. Quando você vê, você sentou. E aí você reflete e fala, o que eu fiz nessa trajetória da minha vida? O que eu busquei, o que eu levei adiante nessa minha trajetória, além do que eu consegui intelectualmente e materialmente. É importante a gente analisar a nossa trajetória, refletir, analisar é refletir o que eu já fiz até aqui e o que eu posso fazer. Então, o que passou, nós não podemos mudar, mas nós podemos fazer um novo recomeço. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos mudar a maneira de pensar, de agir e de querer, porque tudo na vida é questão de querermos. Quando eu quero, eu enfrento os desafios. Eu enfrento as propostas negativas e venço os degraus de dificuldade que eu tenho ou que impõem a mim. Então, lute muito
abrace. Como Jesus disse, línguas como de fogo está sobre a cabeça de cada um. Quis dizer o quê? Cada um de nós tem um espírito protetor. Cada um de nós tem um espírito que segura na nossa mão dia e noite. Eu fico imaginando como que ele deve ficar. Porque ele fica, vem para cá e a gente vai para lá. Não faz isso, a gente faz. Não fala isso, a gente fala. Como ele deve se sentir? Querendo conduzir a gente para o caminho certo e a gente só querendo o caminho errado. Então, cada um de nós temos uma língua de fogo sobre nós, para nos direcionar, nos orientar e nos fortalecer. Nunca estamos sozinhos. Que essa mensagem possa servir para a nossa reflexão, para a nossa mudança, para nosso trabalho ser efetivo e que o nosso denário venha pleno para nós. Que não seja agora, mas quem sabe num futuro não tão distante. Que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos, iluminando a mente, a vida e a família de cada um de vocês, abençoando o trabalho e que vocês possam amadurecer a ideia de abraçar a vinha, ir para a vinha e fazê-la produzir. Que assim seja.